Irmãos, vamos lá então, continuando, né? Nós iniciamos a aula de hoje e deu uma bugada aqui no computador. Nós estamos aqui retomando aqui. Nós já tínhamos lido ali na página 184, né? Nós lemos a página 184 e entrando agora na página 185, nós lemos aí tá, já o primeiro parágrafo, né? Vamos aí então para o segundo parágrafo. Os 7 primeiros capítulos contêm regulamentos para as diversas ofertas de sacrifício, enquanto que os capítulos 11 a 15 apresentam uma lista de alimentos puros e impuros, os quais dão instruções e detalhes sobre higiene, limpeza pessoal e doméstica. Os deveres do sacerdote incluem algo de médico e inspetor sanitário. Nota-se que no meio do livro encontramos instruções para o dia da expiação. O capítulos 17 a 26 tem sido considerado como uma coleção separada da lei, que recebeu o título de Código de Santidade, devido às respectivas chamadas à santidade. Porém, a santidade de Israel estava longe de ser meramente ritual ou piedosa. Esses capítulos estão cheios de leis, práticas, regulando a vida sexual da família e a vida social de um modo geral, além de leis adicionais para o trabalho sacerdotal e os diversos festivais. Então, nós estávamos falando aqui, né, irmãos, na hora que o vídeo caiu aí, a gente estava na leitura, e antes disso a gente falava sobre esse esforço de Deus, essa preocupação de Deus em estar aí preparando o povo, né? Em estarem aí instruindo o povo sempre na aliança. E o livro de Levíticos ele vem trazendo então esse restabelecimento agora para ensinar o povo a cultuar, a sacrificar, a estarem aí próximo de Deus. Nós lemos um texto muito importante na aula passada sobre no livro de Levítico mesmo, capítulo 11, se não me engano, 45, aonde traz praticamente o resumo do livro, né? Aonde Deus fala que requer do povo santidade, né? Sede santo como eu sou santo. Então, é aqui que nós acabamos de ler, até fiz uma pausa, porque o escritor fala assim, esse essa chamada à santidade, né, para o povo de Israel, porém, a santidade de Israel estava longe de ser meramente ritual ou piedosa, né? Esses capítulos são cheios de leis práticas regulando a vida em todas as áreas, né, do povo de Israel. Então a gente vê aqui a chamada de Deus à santidade. Então, para poder cultuar a Deus, para poder estar na presença do Senhor, é necessário que tenhamos uma vida abnegada, de renúncia, de santidade. Então, o Senhor vem trazendo isso desde o começo e aqui nesse contexto, mais ainda que era necessário, né? Por conta de tudo que o povo estava ali sendo influenciado ainda, né? Com as questões egípcias, ok? Então, retornando aqui para a apostila, o capítulo, deixa eu, é aqui no que nós paramos, né? Isso. O capítulo contém 25 importantes leis referentes aos anos sabáticos e do jubileu, os procedimentos da redenção e compaixão econômica generalizada, enquanto o capítulo 26 conclui a coleção em promessas características de bênçãos pela obediência e a ameaças de juízo pela desobediência, que era muito previsível. Então, outra coisa que é importante nós temos em vista aqui, irmãos, nós vamos ver bastante isso lá em Deuteronômio, tá? Mas eu vou adiantar aqui um pouco sobre isso, devido a isso que está escrito aqui na apostila. Aqui, que nós acabamos de ler, né, ele vai falar assim, ó, características de bênçãos pela obediência e ameaças de juízo pela desobediência. Então, nós temos que ter em vista que esse povo, né, o povo de Israel, nesse contexto aqui da escrita, a qual Moisés traz essa revelação, eles tinham uma visão de Deus, eles criam em Deus, né? De uma forma mais ou menos assim, ó.
é um ser todo-poderoso, um Deus todo-poderoso que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Então, sobre a mão direita de Deus, né, está a bênção sobre aqueles que obedecem. Então, quem abençoa é Deus, quem libera a bênção é Deus. Sobre qual condições? Obediência e observância à sua palavra, né? No livro de Levítico, chamado então a santidade. E essa ameaça de juízo também continha o poder nas mãos de Deus. Então o povo eles tinham essa visão, né? Que o mesmo Deus que abençoa sob uma ordem de bênção, debaixo de obediência, é o mesmo Deus que libera juízo, penalidade sobre aqueles que desobedecem. Então, o juízo, a penalidade, a maldição, né? Eles criam assim que a bênção e a maldição estão na mão do mesmo Deus, né? A qual libera a bênção sobre aqueles que obedecem, mas também, né, permite maldição e juízo sobre aqueles que desobedecem. Então, era essa visão que eles tinham sobre esse Deus, né, o Todo-Poderoso, que se você desobedecer, você então tem a penalidade. Era isso que estava querendo ser passado para o povo, né? Então, sobre essa escrita aqui, é necessário a gente comentar isso. Continuando aqui na apostila, a categoria cerimonial da lei prefigura a obra de Jesus Cristo e, portanto, foi cumprido e se tornou obsoleto depois dele. Por essa razão, muitas pessoas têm um conceito da lei cerimonial ou de culto no Antigo Testamento, controlado pela carta aos Hebreus e limitado aos sacrifícios de sangue, à ordenança de sacerdotes e ao ritual do dia da expiação. Então, quando a gente olha para Cristo, né, todas essas leis e todas essas ordenanças que estão no Antigo Testamento se tornam obsoletas. Porque em Cristo se cumpriu tudo. O escritor de Hebreus vai deixar muito claro isso, né? Ele vem defendendo então que tudo aquilo que nós vimos no Antigo Testamento, tudo aquilo que o povo de Israel, os nossos pais viveram, eram sombra daquilo que estava por vir. Então, o escritor aos Hebreus, né, o pastor de Hebreus, ele estava então nessa preocupação de falar para o povo: olha, vocês agora se converteram a Cristo. Então, as leis, os rudimentos, as festas não são mais necessárias, são obsoletas, porque tudo se cumpre em Cristo. Então, tudo isso aqui aponta então para uma vida de adoração a Deus a partir de um mediador. E hoje nós temos, né, o nosso grande e sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, assentado à direita de Deus, que intercede por nós. Então, por conta disso, do sacrifício vicário de Cristo, né? E substituto, né? Um substituto completo, perfeito, sem necessidade de reparos. Então, a morte vicária de Cristo é suficiente para todos nós. Então, por conta disso, não há mais, né, todos aqueles ritos de sacrifício, cerimônias, festas, porque todas elas apontavam para a adoração a Deus mediante um mediador, né? E hoje nós temos que o mediador que é Cristo, ok? Continuando aí, né? Na página 185 ainda, tudo isso certamente ocupa uma parte vital nas leis do culto, mas de maneira alguma se abrange tudo. Para o israelita, a vida religiosa estende-se desde o assunto como os regulamentos sobre alimentação e higiene, como uma divisão entre puro e impuro, os sábados e outros festivais, como também toda uma escala de exigências práticas e materiais que tinham importantes efeitos sociais, como as ofertas, os dízimos, as primícias e os respingar das colheitas. Até mesmo a principal instituição econômica do ano de repouso sabático da terra, com a devolução de penhores mantidos por causa de dívidas sob a lei, tinha um fundamento lógico religioso.
baseava-se no conceito de posse divina da terra e era descrito como um sábado, o Senhor, e como remissão do Senhor. Assim, as obrigações materiais e os sacrifícios que tinham a ver com o guardar dessa instituição sabática eram considerados como obrigações para com o próprio Deus. Contudo, o efeito prático pretendido era de interesse humanitário pelas pessoas empobrecidas e endividadas. Isso é explicitamente declarado em cada uma das três ocorrências da lei. Honra-se a Deus, guardando uma lei de benefício os irmãos mais pobres. Assim temos o princípio moral básico que permeia a ética bíblica, isto é, que o culto prestado a Deus e o cuidado humano mútuo estão inseparavelmente interligados. Olha só, né, irmãos? Que interessante. As coisas mudaram e mudaram para melhor, né? Porque Cristo veio como o Cordeiro Santo de Deus, substituindo então todo o sacrifício. É, mas como nós vimos, né, na aula passada, eu até deixei na lousa na aula passada uma cruz, né, o desenho de uma cruz e simbolizando ali a comunhão, né, a qual o Senhor ele requer comunhão com eles, restabelece essa comunhão com a sua aliança ao decorrer de toda a história, aqui no livro de Levítico mais ainda. Porém, em todo tempo, o Senhor também deixa claro que é necessário a comunhão mútua, a comunhão entre irmãos, o amor fraternal, né? Isso também é muito claro tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Então, veja como que o Senhor, né, na sua infinita bondade, misericórdia, sabedoria, sempre deixou muito bem esclarecido isso. Não adianta eu falar que eu adoro a Deus, que eu sou crente e não me preocupar com o meu próximo, né? Então, é necessária essa comunhão tanto com Deus como um para com os outros, ok? Então, dando continuidade aí, Deus não aceita culto daqueles que negligenciam a justiça e a compaixão. Olha só, né? Essa antiga instituição sabática israelita, que de outra forma poderia ser considerada fora de moda e irrelevante em termos de cultura e agricultura, apresenta-nos um paradigma econômico concreto de um princípio fundamental da ética bíblica, ou seja, nosso dever para com Deus quando demonstramos um cuidado responsável, sensível e, sacrificial pelo próximo. Olha só, queridos, né? Eu tava certo de que hoje eu ia fazer uma leitura rápida aqui, né, para nós finalizarmos esse livro, mas a gente tem que parar, não tem como, né, ler uma frase dessa e dar continuidade na leitura. O que a gente vê aqui sobre essas leis que constituem a ética em Israel é o Senhor cuidando também da vida moral do povo, né? Da vida civil do povo. Porque nós, eu já falei isso aqui em outra oportunidade, o homem sem lei se torna bárbaro, né? Nós necessitamos de regras, de leis, e o Senhor, ele estabeleceu essas regras, essas leis, também para com ele, para servir a ele. E não só a Deus, né? Mas também ao próximo. Não tem como dizermos que somos cristãos olhando só para Cristo, olhando só para a palavra. Isso é a base, mas o reflexo de um verdadeiro cristianismo se dá na convivência, não é? Não adianta eu ser um cristão e eu não ser tolerante num trânsito, eu não amar o meu próximo, eu não ser flexível na igreja, eu sou aquela pessoa inflexível, rude, não consigo me relacionar. Então, se isso acontece, nós temos que pedir graça para Deus, misericórdia, porque precisamos ser tratados. Porque o Senhor, ele nos leva a um banquete à sua mesa, que é a ceia, mas ele também permite e requer que vivamos também em comunhão uns para com os outros. Então, por isso a necessidade
né, de amizade. A própria Bíblia diz, né, Provérbios, que há amigos que são mais chegados que irmãos. A gente vê homens, né, como Paulo, por exemplo, reconhecendo a necessidade de um amigo que outrora, lá atrás, ele tinha recusado. Então, isso são características de homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, que estão prontos para ser moldado segundo o molde de Cristo, né? Então, o nosso caráter, ele tem que ser moldado pelo caráter de Cristo. Amém, queridos? Então, aqui no livro de Levítico, nós vemos claramente isso, né? O Senhor requerendo esta comunhão, não só com Ele, né? Restabelecendo, mas também uns para com os outros, né? O nosso dever para com Deus também demonstra o nosso cuidado responsável, sensível e sacrificial, né? Ou sacrificial pelo próximo, ok? Amém, irmãos? Né? Benção, né? Então, estão comigo? Estão ouvindo aí? Amém. É, vamos lá, Amém. então, para a adoração. Item 4.5.3. Deus instruiu os mediadores da aliança, Moisés, seu porta-voz e agente governador, e Arão e seus filhos, seus ministros sacerdotais, sobre o fato de que ele, o rei do glorioso reino, desejava e por esta razão requeria a adoração do seu povo. Então nós vamos ver aqui agora, nesse momento, né, no item 4.5.3, essa teologia em Levítico, agora dado a questão de adoração. Então, temos aqui agora mais uma extensa leitura, né? Que vai aí praticamente 2 páginas sobre esse item de adoração, que vai falar sobre o sábado, o sacrifício, as festas, e nós vamos ver que tudo isso se dá, né? Um resumo de adorar a Deus, né? De adorar a Deus, somente a Deus. Davi mais tarde falou sobre exaltar, louvar e enaltecer a Deus, recomendar e proclamar sua grandeza e atos poderosos aos companheiros adoradores. O mesmo Davi, inspirado pelo Espírito, deu uma descrição mais completa de adoração do que se poderia obter do Pentateuco. Os pensamentos davídicos estão certamente encerrados no que Deus prescreveu para a adoração pelos sacrifícios, celebração das festas, manutenção do sábado e entrega dos dízimos, ofertas e dádivas, de acordo com os métodos prescritos que exijam santidade, né? É, olha só, né, como quando nós olhamos lá, por exemplo, para os Salmos, né? Não me lembro agora, 80 e não vou lembrar agora o salmo, né? Mas os irmãos lembram, vamos lembrar da citação, a qual o Senhor, o salmista vai dizer assim, ó, sacrifício não quisestes, né? Mas a minhas orelhas furastes, né? Então, está fazendo menção dessa adoração a Deus a partir de sacrifício, de uma vida de adoração a Deus. E tantos outros salmos que nós vamos ver nos levando à adoração. Então, Davi, né? Especialista nisso, é um homem, um adorador, né, conhecido como o segundo coração de Deus, né, o homem segundo o coração de Deus, que nos leva muito a isso, né, a nos ensinar sobre adoração. E aqui na teologia de Levítico, a gente vê que tudo isso, irmãos, apontava para uma vida de adorador. Amém? O sábado. O sábado é totalmente relacionado à adoração a Deus, né? É simples entender isso, né? O Senhor queria uma pausa para que o povo não somente descansasse, mas o adorasse. O quarto mandamento requeria uma lembrança do sábado e a sua manutenção como santo. Duas razões foram dadas no contexto da
promulgação destes mandamentos. A lembrança do Deus Criador, né, de Deus como Criador, lá de Êxodo 20, e a lembrança de que Deus é o Redentor. A palavra sábado ocorre mais de 150 vezes no Antigo Testamento. Ela é derivada do verbo descansar, e em alguns contextos traz a ideia de ser completado. E isso implica que o sétimo dia deve ser observado mesmo nos períodos festivais. O sábado foi o tempo estabelecido para o enriquecimento e relacionamento entre Deus e o seu povo. Por essa razão, os profetas enfatizaram o sábado na presença, na esperança de restaurar o relacionamento entre eles. A vida de adoração deveria ser avaliada e julgada pela manutenção obediente, solene e alegre do sábado e na adoração para celebrar a atividade criacional e redentora de Deus, conduzindo o relacionamento de amor e graça para a vida contemporânea no dia a dia, servindo como realidade escatológica. Então, lembra que eu falei, né, irmãos, que nós necessitamos de regras, né? Necessitamos eh, de, de leis, de regras para poder ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida em ordem, não é essa palavra que eu tô querendo achar, uma vida disciplinada, né? Nós precisamos desses direcionamentos, desses norteio, né? E hoje, para nós, né, que nós vivemos debaixo da graça, não da lei, nós não guardamos o sábado, mas o Senhor continua requerendo de nós tempos de pausa, não é? Tempos de adoração, tempo de meditação. Então, nós vamos ver hoje no Novo Testamento muitas chamadas a ter uma vida devota a Deus, uma vida separada para Deus, né? Então, isso requer de nós tempo, dedicação e não somente um dia, né? Não somente o sábado, mas muito mais do que isso, o Senhor requer de nós, né? O Senhor requer de nós atenção, adoração, devoção, e isso também nós precisamos ter em mente. Amém? Então percebe, irmãos, que estudar teologia não é só entender, né, o que está por detrás de cada livro que nós vamos ler, de cada letra que nós vamos estudar, né? A teologia, o estudo de Deus, ela sempre vai arremeter para nós, sempre vai trazer para nós aplicações atuais. Amém? Porque a Bíblia, ela é atual, não é? Alguém já disse que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Olha só, né? Que interessante. Os sacrifícios. A adoração a Deus não podia ser realizada sem a inclusão de sacrifício, até porque os sacrifícios eram um elemento principal na lei cerimonial. O ritual sacrificial estava no coração das atividades de adoração no tabernáculo, mais tarde no templo, e o altar era, na verdade, uma casa de Deus, local de encontro de Deus com o seu povo. A Escritura não nos informa a respeito da origem dos sacrifícios, apenas narra que os filhos de Adão e o próprio Noé sacrificaram. Abraão construiu altares e invocou o nome de Deus, embora não haja evidência de que ele tenha recebido um comando para agir assim. O livro de Levítico é a fonte bíblica principal de informações sobre todos os sacrifícios e rituais requeridos para estes. 22 termos são usados para descrever a variedade de sacrifício e frequentemente inclui referências ao que seria oferecido quando, onde e como. Então, no livro de Levítico, né, a gente vê, então, praticamente a fonte bíblica sobre sacrifício é o livro de Levítico, né? Porque aqui vai falar sobre o sacrifício de adoração, sacrifício de expiação, ele dá detalhes sobre o sacrifício. Porém, o sacrifício a Deus, né, já existia, já a gente vê indícios bíblicos
sobre essas pessoas que sacrificavam a Deus, né? Que traziam ofertas ao Senhor, ofertas de cereais, ofertas de animais. Então a gente vê essa necessidade. Os sacrifícios também apontam para uma vida de adoração, ok? Vamos lá para a página 187, dando continuidade aí sobre os sacrifícios. Há quem defenda que houve dois tipos de sacrifício: expiação e a consagração. Porém, é preferível falar em três categorias. A primeira é o sacrifício que deu expressão ao arrependimento, demonstrando a consciência do pecado, transgressão, iniquidade, corrupção e culpa. Era trazido como um ato de pedido de perdão, restauração ao favor de Deus, comunhão e purificação. A segunda é intimamente relacionada à primeira, contudo distinta. Sacrifício que deram expressão da verdade abençoada da expiação. Os conceitos de substituição e expiação eram dominantes. O espargir do sangue era um aspecto integral e os rituais, como colocar as mãos sobre o animal sacrificial e transferência da culpa, estavam envolvidos nisso. A terceira era um resultado da segunda. Se a segunda não fosse reconhecida, a terceira não poderia seguir a primeira. A ordem adequada e aceitável era arrependimento, expiação e consagração. Esses sacrifícios de consagração envolviam expressão de gratidão, um memorial do que Deus havia feito pelos pecadores, a entrega da própria pessoa ao serviço de Deus e a entrega de dádivas e ofertas, suprimento para a vida daqueles em necessidades, assim como para os sacerdotes e levitas. Os elementos usados dependiam do tipo de sacrifício a ser realizado e também do status econômico daquele que ofereciam. Sacrifício que expressavam arrependimento e expiação requeriam touros, carneiros, cabras ou aves sem mancha, enquanto o óleo, o grão, frutas, cereais e incensos eram os elementos dominantes para o sacrifício de consagração. É, o, o ato efeito do sacrifício requeria que a pessoa trouxesse algo prescrito, alguma coisa tinha que ser dada, oferecida ou consumida. O sacerdote mediador tinha que estar presente para receber o que estava sendo dado ou oferecido e para realizar qualquer ritual que estivesse envolvido. Finalmente, nenhum sacrifício era feito a não ser o que fosse oferecido a alguém. Deus exigia que ele fosse o recipiente, ainda que a intenção fosse o sustento dos sacerdotes levitas. A oferta era um ato de adoração e sacrifício relacionado à restauração do relacionamento da aliança da criação. Por essa razão, os aspectos materiais do sacrifício seriam do próprio reino universal, ou seja, os animais, grãos, frutas, óleo e incenso. Os aspectos integrais seriam o arrependimento, expiação e consagração, dentro do contexto do reino, aliança e mediador. Com Cristo, o sacrifício definitivo promoveu expiação completa para os pecadores arrependidos, conduzindo a uma vida de consagração. Olha só, né, irmãos? Que interessante aqui, né? Quando fala aqui, ó, que Deus exigia que ele fosse o recipiente, né? A gente vê algo muito interessante nos sacrifícios, né? Deus ele dá as ordens aqui no Levítico sobre o sacrifício. É, poderia, como diz, como nós lemos aqui, tinha alguns tipos de sacrifício. Nós vimos três, né? Praticamente aqui, que falava sobre arrependimento, expiação e consagração. Esses sacrifícios o povo trazia era parte também do sustento dos levitas, dos sacerdotes, porém o ato do sacrifício ele tinha que então ter uma intenção. Qual que era essa intenção?
de subir um aroma suave diante da narina de Deus, para perdoar pecado, para poder então restabelecer comunhão, para aceitar então a expiação e trazer então consagração, santidade ao povo. Então, quando o povo traz o sacrifício de arrependimento sobre um pecado, né? Esse sacrifício ele é expiatório através aqui do sacerdote e o Senhor então trazia a consagração, a santificação, o perdão, né? Naquele momento, por hora, para aquele povo, para aquela pessoa que estava levando o sacrifício. Então, o sacrifício todo, apesar do alimento beneficiar uma certa classe na comunidade, mas a intenção era única de adorar a Deus, de agradar ao Senhor, de poder pedir, né, chamar a atenção desse Deus para perdão dos seus pecados. Bom, vamos lá, né? Pois bem, hoje, quando nós vamos cultuar a Deus, irmãos, né? Não é um sacrifício também? O próprio salmista vai dizer: o sacrifício dos nossos lábios que glorificam a Deus, né? Que exalta o Senhor, que louva ao Senhor. Então, por isso que você ouve do seu pastor, nós ouvimos na igreja que não adianta nós estarmos na igreja, né? Não adianta estarmos ali sentado com o nosso pensamento em outro lugar, nossa mente em outro lugar, o nosso corpo está presente, mas nossa alma não está. Não. Por quê? Porque a adoração a Deus requer corpo, alma e espírito, né? Quando nós estamos ali, por exemplo, diante da mesa do Senhor, na ceia do Senhor, nós estamos participando de um banquete a qual Cristo permitiu que participemos, mas a vida de adoração, ela vem antes, né? O culto, ele começa antes, não começa quando bate 7 horas, 18, 9, enfim, cada lugar tem um horário de culto, mas a nossa é uma vida de que cultua Deus, né? Como nós chegamos na igreja é um reflexo de como nós estamos cultuando a Deus. E naquele momento ali, na igreja, no templo, é como nós vemos aqui nesse contexto, né? No tabernáculo, né? Hoje nós entramos diante de Deus e temos acesso ao Santo dos Santos, assim dizemos, né? Quando nós oramos e o próprio Deus ouve a nossa oração por intermédio de Cristo na interpretação do Espírito Santo. Nós não tínhamos, esse povo não tinha esse privilégio, hoje nós temos, né? Então, veja como que tudo isso aponta para aquilo que estava para acontecer. Por isso que Hebreus, né, o escritor de Hebreus vai falar, tudo isso apontava, sombra do que estava por vir. Então, hoje, nós continuamos sacrificando, não animais, porque Cristo sacrificou por nós e é suficiente o sacrifício de Cristo. Mas nós sacrificamos uma vida ao Senhor, sacrificamos nosso tempo ao Senhor, né, se assim podemos dizer, né, sacrificar, mas nós cultuamos a Deus nesses momentos e certamente o Senhor espera que esse culto chegue a Ele ainda como um aroma suave. Assim como Deus esperava que nesse tempo, Ele espera no tempo de hoje que o nosso sacrifício, que o nosso louvor, que a nossa adoração chegue ao seu trono. Amém? Nós vamos encerrar, o vídeo vai derrubar, né? Passou rapidinho, né, uns 40 minutos aqui, ó. Então, Aline, aquele café aí com a bolachinha que a Lorena trouxe. A Lorena faltou com a bolacha. Mas o café tá garantido. Nós... Ei, Lorena, hein? Então, nós voltamos daqui 2 minutos, tá bom, queridos? Falou.